sejam muito bem-vindos. Esse é o Papo Astral, podcast das Tintas Renner PPG, que neste mês de março está celebrando as mulheres. Nós já tivemos aqui a churrasqueira, já tivemos aqui jogadoras de futebol maravilhosas, tivemos 3 executivas também, 3 mulheres que exercem cargos de liderança, que muitas vezes também é visto só por, né, um lado assim mais masculino, digamos assim, mas não. Elas também conseguiram assumir esse papel. E hoje, para fechar com chave de ouro este mês especial da mulher, eu estou recebendo Bia Kern, a idealizadora da ONG Mulher em Construção, uma ONG, aliás, que já recebeu prêmios, enfim. Bia, seja muito bem-vinda, mulher poderosa que tu és, que teve esse insight maravilhoso de criar a Mulher em Construção. Conta pra gente, Bia, quem ainda não conhece teu trabalho, eu preciso fazer essa pergunta, né? Como é que tudo aconteceu? Como é que tudo começou? Primeiro, agradecer o convite. A Tintas Renner tem um carinho bem especial aqui no nosso coração. A gente começou com essa parceria, enfim. Mas antes da parceria, antes do começo, tem uma outra história que a gente traz da própria infância. Minha mãe fazia os pequenos concertos em casa e muitas vezes não tão pequenos. Então, a gente tinha, enfim, uma família de 7 irmãos, com uma mãe que num determinado momento ficou sozinha, muito comum na nossa sociedade, né? Ficou sozinha e a gente tinha que fazer muitas vezes os próprios reparos. Ou recebia profissionais em casa não tão bem preparados. Então, a minha mãe, ela dizia, não, mas olha aqui, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Comprava produto, olhava muitas vezes como faziam, repetia. E foi aos poucos que a gente foi criando, assim, eu digo, uma comunhão na nossa casa. Porque muitas paredes a gente olha, ela é uma casa antiga hoje, claro, né? Mas assim, de ver cada irmão botando a mão na massa em alguma peça. Então hoje a gente não quer mexer na casa. Aquela casa tem um valor muito grande, porque cada um fez um pedaço dela. Então eu digo que é um relicário de ideias, de propostas. Bom, a gente veio de uma família muito simples, muito humilde, mas a minha mãe era muito forte, muito corajosa, e os meus irmãos todos aprendemos e tivemos várias oportunidades. Eu não posso dizer aqui, porque eu morei em vários estados do país, e vejo que a gente tem um país milionário, mas ao mesmo tempo a gente tem um preconceito muito alto. É muito legal para nós sermos claras, olho claro, chegar num lugar e terminar tendo uma postura diferenciada, né? Um recebimento da sociedade. E eu sempre vi aquilo, meu Deus, por que que o Brasil é assim? É tão rico na sua equidade em todo sentido, por que não fazer melhor? E aí eu lembrava da minha mãe, sempre não tinha. Por que que eu lembrava da mãe? Porque as pessoas achavam, ai, um horror, uma senhora, os filhos fazendo várias coisas na casa. A gente chegou a fazer calçada de basalto irregular, que é uma coisa pesada, não era tão bonitinho. Não é nada simples de fazer também. Nada simples, contrapiso, tudo direitinho. Eu e a minha mãe fizemos, e todo mundo chegava a tirar foto na rua da gente, no centro de Canoas. Pensa, o que não é o quadro, né? Então, aquilo me chamava muita atenção. Nossa, e eu trabalhava sempre com mulheres, sempre trabalhando com mulheres. E vendo a questão da proposta das mulheres de necessidade de trabalho, de empregabilidade, falta de conhecimento. As mulheres muitas vezes esperando do governo, atitudes, enfim, né? Sempre esperando do outro um valor que elas não, na realidade, elas já tinham o seu valor, só que elas não sabem, aquela coisa da gente criar uma sociedade que espera do outro e não fazer por si. É claro que falta muitas oportunidades, então eu pensava, por que que a gente não cria oportunidade? Bom, eu cresci, andei por vários caminhos, terminei o serviço público. Quando eu terminei o serviço público, eu vi que não havia um interesse de formação, de qualificação. O que havia em relação às mulheres é muito mais na área do assistencialismo direto. Ou seja, entregar o produto pronto, entregar arranjo, entregar isso, mas não uma promoção que fizesse com que ela crescesse, que ela se tornasse uma cidadã. Que realmente conseguisse mudar a realidade dela. E aí eu pensava, por que não fazer cursos? E aí, quando eu cheguei lá, quase meus 50 anos, que hoje eu tenho 65, eu pensei, eu quero fazer diferente. Eu trabalhava com mulheres, aquilo me doía muito. Eu disse, por que que eu não vou fazer alguma coisa diferente com elas? Eu já tenho as minhas filhas criadas, a minha mãe tá uma idosinha, eu fico com ela e cuido dela, moro com ela. E aí eu posso junto ajustar e quem sabe fazer um trabalho diferenciado com as mulheres, ensinar o que eu aprendi. E aí
que eu cheguei a fazer a proposta lá na Companhia da Construção, em Canoas. Eu soube que tinha uma mulher que era proprietária, porque eu não conhecia nada, sempre viajando, eu não conhecia muito Canoas, assim, nesse aspecto local de pessoas que poderiam ajudar outras. Enfim, bati, e a Beth Gaitens me atendeu e disse, nossa, eu adorei essa ideia. Essa ideia é genial. Eu vou apresentar para os meus parceiros. De capacitar em mulheres. alguma área. Eu pensei assim, botei um projeto embaixo do braço. Isso foi no dia 8 de março de 2006. Exatamente 18 anos agora na sexta-feira. Muito bom. Então, eu pensei, nossa, eu faço um projetinho, entrego para ela, vou ver o que ela conversa a partir disso com os seus fornecedores, porque ainda tinha outra coisa, né? Que eu sempre pensava, eu mesmo ia muito em casa de material de construção e não era bem atendida pelos próprios vendedores, que eles diziam, o que essa mulher quer com isso aqui? O que eu vou aprender? O que ela quer? Ou me apresentavam uma peça que não era legal, que não estava certa, ou que era mais cara, ou que não estava bem preparada e não acreditava que uma mulher poderia fazer aquele serviço de reforma, que fosse de pequenos consertos. Enfim, isso me levou a conversar com a Beth, e a Beth foi crescendo comigo, tipo, vamos pensar juntas uma ideia. Eu ofereço para os meus fornecedores, porque não existe mulher, só grupos de mulheres, mas existiam grupos de homens aprendendo, né? Porque, na realidade, a vida é essa, a gente tem que aprender, tu oferece a oportunidade, se a pessoa quer, ela aceita, senão, não. E aí foi o que a gente fez. Apresentou a proposta e aí veio imediatamente a primeira, Tintas Renner. Opa! Foi a primeira, eu disse, nossa, então nosso primeiro curso pode ser de pintura predial, né? E interna e externa, porque tem que trabalhar ferros, tem que trabalhar várias coisas, não é só assim vários pintar. elementos, né? Vários Pintura tipos de não superfícies diferentes. E aí trazer a mulher para esse caminho. Como é que é? Nossa, a empregabilidade dela, como é que vai ser? Porque, em primeiro lugar, né? Como é que tu vai trabalhar a empregabilidade dela? Preparar ela para entrar no mercado, preparar ela para entrar na casa das pessoas, preparar para entrar no comércio. Enfim, como a gente vai trabalhar? Então, veio junto advogados, tudo, parceira. Ai, nossa, tinha um bando de gente publicitária, todo mundo envolvido em obra e arte, isso e aquilo. A Tintas Renner entrou direto, fez os cartazinhos, 10 cartazinhos que fizeram coloridos, que naquela época era tudo diferente. 18 anos atrás não tinha rede social, não tinha nada, né, Bia? Nada. E aí, assim, ó, saiu 2 frases do curso no Diário Gaúcho. Vieram mais de 300 mulheres para um curso de pintura. E só tinha 25 vagas. Aí entrou a Condor junto, Pincéis Condor veio colaborar, depois veio a Sica, veio a Portocol. Vieram vários parceiros para trabalhar num processo que, ou seja, olha, elas estão mudando o mercado mesmo. E aquilo foi tão interessante porque essas 300 que vieram vinham de carroça, vinham a pé, atravessavam a cidade para chegar até nós, de bicicleta, de tudo quanto é jeito. E aquilo nos comoveu porque... Ainda falando com a Beth semana passada, eu disse, nossa, 18 anos depois a gente se enxerga e o que isso tudo aconteceu e o que aconteceu com elas, né? Uma delas, a Kátia hoje é a chefe das obras da MRV, pensa! Sabe? Ela chega e diz, Bia, hoje eu chego e digo, ó, fazer assim, fazer assado. Nesse contexto. Coordena hoje em dia, hein, Bia? Só coordenando. Só coordenando. A Kênia também é uma das que montou equipe de trabalho. Fez uma casa linda, promoveu, criou os filhos. Enfim, todo o envolvimento que tiveram a partir então e a construção que foi sendo disso. Isso foi há 18 anos atrás. Claro que as barreiras eram enormes. Era assim... de dizer, nossa, esse é trabalho de homem, está tirando trabalho de homem. E quando eu vi, nossa, o mercado é muito aberto. A construção civil é o que mais emprega e não tem gente qualificada nem capacitada. E outra também, algumas mulheres vinham achando que era pintura em tecido. Olha o que é a diferença. O subconsciente da mulher, né? Pintura de quadros, mas jamais pintura predial interna e externa. E aí a gente foi e trabalhou 3 meses num asilo. E esse asilo foi beneficiado, então, com a obra, né, do que tinha, e a gente trouxe junto personal trainer, tinha apoio de salão de beleza. Nossa, tinha toda uma estrutura, assim, né, pra gente realmente movimentar esse processo da construção da mulher.
Também tinha advogada, né, a Jane Vargas, na época, veio falando sobre direitos e comportamento de mulheres também, como seria. A questão do enquadramento dela nesse processo. Foi um projeto pequeno, mas grandioso. Sim, sim. Bia, e é interessante, né, esse olhar, porque vocês não se preocuparam somente em ensinar o ato em si da pintura. Não, é todo o contexto, é preparar a mulher para realmente entrar no mercado de trabalho qualificada. Não, é totalmente, porque tinha que haver uma preocupação. Sempre me preocupei muito, eu nem cheguei a dizer isso, mas o maior problema que nós temos hoje é com o horário de creche, com quem cuida dos filhos, quem cuida do pai e da mãe, às vezes até do companheiro, né? Quando tá doente, que é coisa de mulher, enfim. Quem cuida? Se não cuidam dela. Então, ela também tem que estar cuidada. Agora, que ponto que ela tem que estar cuidada? De uma maneira que lhe ofereça horários disponíveis, porque não adianta, acarreta nela. Isso vai ter que mudar em algum momento. A troca de chave ainda não foi, a gente está se preparando para ela. Mas ainda existe esse comportamento, que é esse cuidado no extremo dela, que é esse cansaço, que não é bom nem para os homens nem para as mulheres, né? Também não é bom para eles. Eles não entenderam ainda que isso está acarretando também na questão do cansaço mental. Então, eu vejo muito assim que aquela questão dela não ter horário para ir trabalhar, isso aí que mais aflige. Isso é uma pauta, assim, que a gente tem que estudar muito, ela não poder trabalhar porque tem os filhos. Ou tem aquele salário também, né, que elas ganham, que o filho ganha porque tem algum problema de saúde, e daí ela não pode trabalhar porque tem aquele per capita ali. E daí ela fica assim, ela não vai viver com salário mínimo. Sim. Então, muitas vezes, empaca nessa dificuldade da mulher, dela não ter onde buscar trabalho nos horários convencionais. Então, por que não fazer pequenos concertos? Eu vou lá, eu aprendi a trocar uma lâmpada, eu aprendi a trocar um chuveiro, eu aprendi a fazer as pinturas, por que não eu ir lá fazer no horário que eu posso atender a minha família e também o mercado? Então, e ganhar dinheiro no bolso. Porque o que a gente fala em independência e tudo, a independência, a autonomia só vai ter exatamente quando tiver dinheiro no bolso. Sem dinheiro no bolso não tem como. Não tem então mesmo. Não adianta, sabe? E aí manda para casa, ou, por exemplo, dá várias oficinas para mulheres. A gente também aprendeu. Várias oficinas. Elas não têm tempo para ficar só fazendo oficina. Então, tu tem que propiciar a oficina num tempo que ela possa atender e também com outros conhecimentos. Hoje, a gente foi trabalhando, né? Primeiro começou lá em Canoas, uma oficina pequena. A ideia era só pegar a cidade de bairro em bairro. Imagina que case lindo, ia ficar uma cidade, né? Toda colorida. Imagina, Tintas Renner adotando uma cidade. Aí a gente vai de bairro em bairro, arruma uma creche, arruma uma praça, o centro comunitário, os espaços comunitários, públicos, né? Públicos, todos eles. Prefeitura, o Trenzurb, todo colorido. Imagina a ideia. Era essa a proposta. Só que as coisas acontecem, mudam, e foi indo, né? Mas, Bia, começou, então, com uma primeira oficina de pintura. Foi a oficina de pintura. Mas, hoje em dia, são diversas capacitações aí. Conta pra gente, assim, eu sei que é hidráulica, elétrica, vocês ensinam a gente foi subir parede, mexer... Tudo. Agora o que acontece? A gente abriu a caixa de Pandora, tipo assim, uau, a gente pode. E aquilo foi tanta visibilidade, foi visibilidade em nível nacional, um curso de pintura predial. Que não é assim, quando a gente diz assim, eu já ouvi também, qualquer um pega um pincelzinho. Não, senhor, primeiro tu tem que trabalhar o extrato da parede, ver o que ela tem de problema, de fungo, disso, daquilo. Tem que trabalhar bem o reboco, tem que ver se não tem umidade. Então, pintar é o último ato. Tu não vai pintar bem... É a finalização apenas. Se tu não vai conseguir. Então, não é simplesmente um curso de pintura. É tudo que vem na volta. E uma briga minha, eu gostava muito de ver isso, é assim, tu ensina a fazer hidráulica, mas se tu não aprender o reboco, tu vai lá e tu vai atender como vai lá na tua casa, mas arruma uma torneira, mas aí tu estragou o reboco. Não, agora vem outro profissional. Então, a nossa discussão hoje é, a gente tem que ser mais multitarefas. Exatamente. Para poder entregar o serviço limpinho, correto, certo. Mas depois disso, o que aconteceu? Aí, meu sonho, fazer alvenaria. Eu sempre apaixonado por alvenaria, né? Alvenaria, cerâmica e terminar com pintura, porque daí tu teria. Aí fomos fazer, a gente foi em nível nacional em 2008. A gente fez um projeto com a Ubra,
em Canoas, e atendeu 300 mulheres nessa área. E esse projeto foi um piloto para um programa nacional chamado Mulheres Construindo Autonomia na Construção Civil, onde várias capitais no Brasil fizeram o projeto. Aqui no Rio Grande do Sul também foi atendido Canoas, Caxias e Santa Maria. E aí já começou o curso de hidráulica, elétrica, tudo que eu imaginava. Nossa, chegando outros caminhos. Só que ainda não era o suficiente. E aí a gente foi atendendo a outros municípios e ao mesmo tempo que a gente fazia as oficinas, a gente beneficiava a comunidade com algum serviço, porque a aula era na prática. Então até hoje perguntam, onde é que é a sede de vocês? O que que vocês têm? Bom, o que a gente tem é onde a gente reforma. Então, hoje, institucionalmente, a gente tem a nossa sede, é a Associação Cultural Vila Flores, que é onde a gente ajudou a recuperar alguns espaços, né? Então, ali a gente se centraliza para alguma reunião, alguma coisa. E também, mais a mais, nós temos hoje um ginásio gigante no Taboão da Serra, em São Paulo. É onde a gente faz algumas das nossas aulas, porque geralmente a gente faz na própria empresa, para que elas aprendam o formato da empresa. Entendi. E a gente faz aquela conexão. Porque daí entra muito ICD, essas questões hoje cada vez mais em pauta, e isso ajudou muito nós. Sim. Nos buscam muito nesse contexto. Mas naquela época, saindo então de Canoas, que foi essa relação, e a gente fez mais de... só com a loja está aqui, a gente fez mais de 20 municípios, andando pelos processos, assim, ia fazer oficina dentro da loja e trazia as mulheres, elas vinham enlouquecidas. O primeiro cimento e batom que a gente fez foi um curso de rejunte, juntou 570 mulheres. Nossa! Para aprender rejunte. E em Canela, em parceria, porque daí a gente fecha as parcerias todas, foram 890 mulheres num dia. Sério isso? Mas, 890 mulheres. Batom, em 2011... começou. Daí eu fiz uma parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres. Aqui tinha uma mulher maravilhosa, que era a Márcia Santana, já faleceu bem jovem, ainda no período que ela estava trabalhando. Mas assim, a gente levou a ideia para ela, ela adotou e a gente saiu a reunir os municípios e foi. Depois, em Livramento, teve 570 mulheres, metade uruguaias. Não, 570 não, ali foram 550. Foram metade uruguaias e metade brasileiras. Então, a gente juntou as origens e foi-se embora com pequenos além concertos. fronteiras. Aí depois fomos para a hidráulica junto com, enfim, cada parceiro que vinha, ensinava e trazia a proposta. Então, a gente foi aos poucos aumentando esse olhar assim, Rio Grande do Sul, eu posso? Aí nada melhor como tu pegar, eu sempre digo, olha, tu passar na parede, aquela massinha básica, e tu arruma, ela tá toda estourada a parede. Quando ela tá estragada e tu arruma, ela conserta, depois passa uma tinta. Isso é eterno. Isso não tem preço. Maravilhoso. Ele se abre. Porque tu sabe, foi tu que fez. E quando a pessoa mesmo faz esse trabalho, ela impacta-se a si. Quando ela se impacta, ela impacta no entorno. Porque ela não fica achando em casa, os filhos. Olha, meu filho, o que eu fiz? É um exemplo que passa. Muda o astral. Muda. E aí, a tinta tem esse poder, né? De colorir, de modificar ambientes. Então, para nós é fundamental. A gente sempre termina todas as oficinas sempre com a tinta. Porque é ela que vai definir o grau de intelectualidade do processo do teu trabalho. Eu já estou botando nisso. Mas assim, daí a gente foi para São Paulo no tempo da pandemia. Foi horrível para nós. A gente foi buscar reforços, enfim. Não tínhamos, apesar da grande construção que a gente foi fazendo. Nesse meio tempo, em 2012... eu fui convidada para participar daquela premiação da Cláudia. E daí eu fui indicada. E aí já veio, a primeira pessoa que veio me procurar foi a Luísa Helena Trajano, na época, querendo fazer apoios e tudo. Nossa, muito legal. Sensacional ela, nos apoiando no nosso trabalho. E também veio a Humanity Foundation da Suíça, que alavancava líderes nacionais para ajudar mulheres para alavancar o seu serviço. Então, hoje eu sou uma ex-aluna e trabalhei muito para esse processo, né? Inclusive, na época também, o ex-presidente Bill Clinton me procurou para fazer uma palestra e eu fiz essa palestra no Rio de Janeiro e depois pela Brasil Foundation nos Estados Unidos. Então, sempre articulando ações nacionais e internacionais para que a gente tivesse visibilidade. Muito difícil, por quê? Porque no Brasil ainda é um sistema muito de achar que é tudo que a gente veio, que as organizações, enfim, se fundam
em não ter recurso, que é tudo benemérito. E não era um grupo de mulheres que estavam batalhando. Eu vendi a única casa que eu tinha, fui morar com a minha mãe, para poder investir no negócio. As pessoas dizem, ai, como faz? É um negócio. Sim. Quando tu quer apostar em alguma ideia, tu vai lá, vende o que tu tem, tu faz porque tu acredita, é aquilo ali. Foi isso que eu fiz, nada mais. E junto com isso vieram várias mulheres que acreditaram na proposta também. Então, aos poucos, a gente foi redimensionando um processo, fazendo com que fosse criado uma educação, na realidade, de que a gente pode sim colaborar para ideias interessantes e pode crescer juntos, né? Que é o que quando a gente costuma dizer, quando uma mulher, ela aprende o que ela faz, quando ela bota a mão na massa, ela tem dinheiro no bolso, enriquece também o mercadinho da esquina, sabe? Todo o contexto. É toda uma rede. Toda uma rede que se cria em torno dela. E aí, assim, é tão legal ver, né? Porque quando elas vêm para nós dizer, nossa, meu filho tô pagando um curso de inglês pro meu filho. Cara, isso é o máximo. Que máximo. O aniversário de 15 anos da filha. Meu sonho, eu tô podendo fazer com o meu dinheiro. Bia, tu não vai me reconhecer, eu sou outra mulher. Tu quer ver como eu não vou te reconhecer? Tu não vai me reconhecer porque eu sou outra pessoa. E realmente, dá assim meio ano, 1 ano, mudou total. Porque tu ser cidadã, participante, sabe? Habitante desse planeta. Que às vezes a gente passa e acha, não, tô fazendo o que aqui, sabe? O que eu estou fazendo? É propósito, Bia. É propósito. E aí eu acho que por isso que a gente se acha assim, eu sempre digo que sou milionária. Sou milionária, ando de trem, vou por tudo quanto é lugar, a pé, já andei de carroça também, entendeu? Assim, ó, mais no sentido de que a gente é muito rica. Porque o que a gente vai levar daqui, que não seja o nosso propósito, o que a gente está fazendo nessa humanidade, né? Para melhorar o cantinho que a gente tem, as pessoas à nossa volta. Não é querendo fazer, assim, comentários, ai, é nós. Sim, somos nós. Somos nós todas as pessoas. Eu costumo dizer para as nossas meninas, olha, é tão bom, principalmente para as meninas, né, que vêm com a questão do relacionamento, né, que a gente trabalha tanto a questão do relacionamento, muitas vezes abusivo, a questão da violência é muito grande. E aí a gente olha para as nossas 2 mãos, as nossas 2 mãos são um espetáculo. E a gente às vezes não enxerga ela. Quando a gente perde uma, que a gente diz, ai, eu vou namorar, e é tão bom aquele abraço, aquela mão dada no cinema. Olha que coisa mais linda, eu estou apaixonada. Mas aí quando essa mão vai embora, e daí tu fica com uma. Então, tu tem que aprender a te amar cada vez mais forte, porque quando tu apertar bem a tua mão, que tu juntar elas, tu realmente vai entender que é contigo. É só contigo. Com ninguém mais. Bia, quantas mulheres já passaram pela Mulher em Construção? Vocês têm esses dados? Assim, é contabilizável isso? Porque tu falaste em números grandiosos. Não, é muito grande, né? Esses aí são workshops, né? Mas mulheres atendidas que nós temos agora capacitadas é em torno de mais de 7 mil mulheres. Sim. Essas 7 mil mulheres diretamente. Indiretamente tem aquele cálculo vezes 4, mas o ano passado, por exemplo, nós impactamos mais de 10 mil pessoas com palestras, entendeu? Falando com as empresas, porque a gente está trabalhando cada vez mais esse processo que eu te falei, dessas mulheres trabalharem em si, mas também buscando com as empresas, que a gente aprendeu muito, não adianta tu ensinar e largar lá para quem tu vai largar, entendeu? Então, para um grupo de homens machistas que não entendem o processo, muitas vezes tem muito homem bacana, porque cada um, a gente costuma dizer, cada um com seu talento. Acho que o nosso maior problema hoje são as oportunidades que não são iguais, então falta de oportunidade nesse sentido. A voz da mulher que não é ouvida, mas muito que se encontra é assim, qualidade dos serviços do que tem. Os homens vêm com determinados vícios e as mulheres já tiveram aula, então elas vêm, sabe? Eu quero questionar isso, questionar aquilo. A gente vê pelos professores, fica encantados com as mulheres em sala de aula. E aí, quando chega no trabalho, entra em choque isso. Então, a gente tem que trabalhar a empresa, os funcionários e a própria mulher para ir lá para o mercado. Então, hoje é uma tríade que se trabalha e é fundamental que a gente vê que fortaleceu cada vez mais. Cada vez que a gente vai falando, a gente começou esse trabalho muito mais intenso na pandemia, porque a gente começou a atender a Comgás em São Paulo, que a Comgás é a companhia de gás, é a mais antiga, tempo do Império, e nos chamaram para fazer um curso de gasista, só que a gente também não tinha esse conhecimento, então buscou apoios, qual era o nosso papel, que é até hoje.
É um dos papéis, né? A gente traz a segurança para a mulher. Quando ela entra em curso, a gente já vem com toda a nossa staff, com toda a equipe multidisciplinar, para poder colaborar, para que ela vá direitinho para aquele mercado. Porque senão ela fica 1, 2 meses, 3 meses e vai embora. Ou desiste no meio do caminho. Então, são oficinas que foram criadas, né? Não tínhamos mulher gasistas. Gasista vai lá, pega o gás na rua e leva para dentro do apartamento, dentro dos condomínios. Quer dizer, é um trabalho muito forte, que é encanamento de gás. E foi muito legal, porque o primeiro, assim, tinham poucas mulheres, foram indo. Hoje nós temos mais de 100 gasistas. E elas foram aumentando de cargo dentro da qualificação delas, sabe? Então, cresceu muito, mas o que a gente fez? A gente colocou padrinhos junto. Então, os homens que já eram gasistas foram juntos com ela e a gente ficava dando aquele apoio, aquele toque de segurança que elas tinham que ter. Então, hoje é muito comum, mais comum se ver em São Paulo, mulheres gasistas juntos com o casal. Porque, na realidade, os dois têm talento. Sim. Então, a gente não é contra. Absolutamente. O que a gente quer são as oportunidades iguais, que são o nosso principal desafio. A partir dele, a gente pode, com certeza, ver que ir respeito ao ser humano. Porque se existem os homens, é porque as mulheres geraram eles. Então, e se uma mulher está mal em casa, cuidando dos filhos mal, que sociedade é essa que a gente está criando? Se ela não tem dinheiro, se ela está sozinha, mais de 50% da população brasileira é formada por mulheres. Maioria delas desempregada. Se ela não tem informação, o que vai ser dessa sociedade que está vindo? É verdade. Sabe que mais de 25 milhões de moradias no Brasil têm problema com a sua estrutura? E que mais de 1 milhão de famílias não têm acesso ao banheiro? Que é uma coisa, assim, lastimável. Lastimável, inacreditável, em pleno século XXI, né, Bia? Então, assim, se a gente tem um problema tão sério de encanamento, de esgoto, tudo, é a hora da gente, simplesmente, ela termina nos atingindo, porque aí vem o mosquito da dengue, vem isso, a própria Covid. Da onde é que vem? É um sistema de saúde. Se a pessoa não tem a sua saúde, não tem a sua segurança, as mulheres não têm porta, muitas vezes, para se esconder. Um banheiro é uma peça segura. A necessidade de ter um banheiro com uma janela para fugir, uma porta para se trancar. Entende? Então, um absorvente para se trocar, muitas vezes, não tem. Existe uma estatística no mundo que fala em 226 milhões de horas que as mulheres percorrem até achar um banheiro que tenha segurança para que elas possam trocar o absorvente. Quer dizer, há uma coalizão, assim, grande de processos. É um país muito rico, existem várias formas de obras que têm que ser respeitadas. Não necessariamente o Rio Grande do Sul, a mesma obra para o Nordeste, eu já vi casas de barro lindas, mas que daí fico falando, não, aquilo lá não tem problema, aquilo é a matéria-prima que nós temos na Amazônia. Tem cada proposta muito bacana, entrando também com tudo biodegradável, tudo trabalhando sustentabilidade. No Rio Grande do Sul precisa ser diferente, porque aqui é frio, porque chove, porque isso, porque aquilo, entende? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais seriedade quando se fala em construção, porque isso vem do processo da mulher. Porque a mulher tem a voz, ela pode falar, mas ela precisa ser ouvida. E aí, para trabalharem juntos, homens e mulheres, porque nós, se a gente não é formado, a sociedade não é formada só por mulheres, não é formada só por homens. Uma hora a gente vai ter que se achar. E eu acho que a gente está numa crescente. O que está acontecendo, acho que no mundo é exatamente isso, em vários aspectos, há várias opiniões, e são necessários que todos se ouçam e que se respeitem. Porque se é para todos, é que nem a política pública, né? Entra um governo, sai governo, briga, xinga, faz tudo, fala mal do outro, Mas e o que a gente está fazendo? Por que a gente não se envolve e vai trabalhar todos em conjunto? E o que é bom vai continuar, independente de qual partido entrar. Então a gente vive muito mais isso no Brasil, polarização. Não, na realidade a gente quer o bem para nós ou para eles que estão lá ganhando dinheiro com o trabalho deles. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Bia? A nossa parte, então, a nossa parte eu acho que é muito isso, a gente enxergar o nosso umbiguinho e trabalhar a luz para o mundo. Porque aos poucos a gente também vai transformando esses gestores que a gente tem, essas gestoras. Entende? Assim, no sentido, começa pela gente. Eles não vão ter coragem de fazer se a gente for mais forte, se a gente estudar mais. Exatamente, se a gente se qualificar. Isso, porque não existe um salvador da pátria. Nós é que temos que enxergar que nós somos os nossos salvadores da pátria. Que não tem ninguém botando uma carinha lá. É nós mesmos. E assim, em toda
toda uma história que tem, tu vê, né? A gente está batalhando aqui no Rio Grande do Sul e alguns estados também, mesmo São Paulo, trabalhando a questão dos 5% de participação das mulheres nas obras públicas. Cada empresa que ganha licitação poderia muito pegar 5% e colocar para as mulheres, disponibilizar para elas essa obra, para que elas façam. Eles só ganham com isso. Eles só ganham. Porque se a mulher tem uma capacidade muito séria de capricho, de autenticidade, de comportamento, no final da tarde, na sexta-feira que ela receber, ela não vai pro happy hour, ou se ela for, o problema é dela, mas segunda-feira ela tá de volta. Porque a primeira coisa que ela faz quando ela pega o seu dinheirinho é ir pro mercado. E isso nos impacta. Porque, eu ia mesmo perguntar, Bia, porque assim, vocês conseguiram transformar a realidade e o astral de muitas mulheres nessa jornada. E a gente sabe da dificuldade que é para a maioria delas justamente não ter o que fazer, não ter onde trabalhar, não ter sido capacitada a nenhum trabalho. E, a partir da mulher em construção, elas passam a ter esse poder de ir lá, colocar a mão na massa, trabalhar e transformar a sua realidade, a realidade dos seus filhos, da sua casa. Tu sabes que é tão interessante a gente falar assim, a gente fala em números, né? O ano passado a gente fez uma seleção, nós tínhamos 20 vagas para trabalhar no restauro. O restauro para o Palácio Piratini. Pensa, não seriam, é do Estúdio Saraçá, uma empresa que é parceira nossa, que é especialista em zeladoria, junto com o Vila Flores, que é uma tríade que nós temos em conjunto para trabalhar a questão das obras e do reparo. E aí a gente, no canteiro de obras, né? E aí a gente recebeu 1.550 mulheres para 20 vagas. Aí a gente não tem oportunidade de fazer mais ações. Porque elas querem, mas não conseguem chegar a tanto. Então, hoje elas estão essas que foram beneficiadas e que conseguiram entrar. Hoje estão no Cefaz, reparando. O Palácio Piratini está muito lindo, não sei se já foi lá, mas assim, ó. Nossa, elas eram as estrelas do cinema. Chegava lá, todo mundo tirando foto, isso e aquilo. Que lindo aquele trabalho. Já a CPFL fez uma cotação, e há muitos anos atrás também tinha ido atrás, não da CPFL, mas de outras empresas que trabalham a questão da eletricidade. Eu queria ver, porque tinha mulheres querendo, sim, trabalhar em alta tensão. Pois nós tivemos 890 inscritas para 14 vagas. Para trabalhar em alta tensão. Em alta tensão. E sabe o que é alta tensão, né? Eu imagino. Dá uma tempestade, eu tô lá. Firme e forte. E precisa ver a alegria quando eu encontro elas na rua. Em São Paulo, isso foi em Canoas. São Paulo, porque a gente trabalha também em São Paulo direto com a CPFL. Então, a gente vai, faz o processo em conjunto e fica colocando a nossa história para fortalecer elas também. Então, existe esse processo de cuidado que a gente tem que ter, inclusive com as empresas que contratam o serviço. Então, é muita gente que vem, né, trabalhar em conjunto com a gente. Aí veio essa, daí foi a DCPFL, que a gente fez, que tem essas eletricistas agora. Das gasistas que a gente formou, a gente terminou numa das reuniões, a gente conseguiu colocar mulheres, sem querer, as mulheres vendo, olha só, eu posso colocar mulheres para também ir nos condomínios, ver a conta de luz, conta de água, conta de, sabe, do gás, contistas. E começaram a trabalhar outras funções para as mulheres. Aí a própria Comgás agora nos contratou novamente, a gente está dentro com um curso de retrista para abrir as valas dos gases. E nós estamos fazendo isso em São Paulo e em Campinas. Então, e outra coisa, né? O melhor de tudo, olha, ontem ainda estava falando sobre isso. Qual é o nível de empregabilidade? Agora, né? Porque muita gente aprendeu. Olha, no mínimo 80% das empresas que nos contratam. Então, a gente sai muito bom, extremamente feliz, porque a gente fica com 20 mulheres. Essas 20 mulheres têm que ser tratadas em todos os períodos, em todos os processos, para que ela se sinta forte e que a empresa também compreenda ela. Porque há hoje uma preocupação muito grande nesse sentido. Não adianta só ir lá, pegar e ficar 30 dias lá com ela para dizer que atingiu o ESG, né? Não! Então, a gente está muito satisfeita em ver que as empresas estão nos contratando dentro do metrô. Imagina, nós trabalhando no metrô em São Paulo. Então, na CCR. E aí, trabalhando esse processo é que vai modificar o mundo. Porque não que a gente seja melhor, mas as pessoas trabalhando é diferente do que homens trabalhando, né? E para isso nós vamos ter uma novidade dia 8. No dia 8 a gente vai apresentar o que a gente está virando.
Muito Em bom. primeiro lugar, a gente tá saindo da linha de um nome específico, porque a mulher em construção hoje é uma mulher que trabalha o seu interior, por isso que é a mulher em construção. Independente da construção civil, ela muito mais tem a ver com a questão de gênero, de processo como pessoa, para que ela alcance a sua independência, né? Mas que ela possa, de novo, ser ouvida. Então, a nossa preocupação hoje é virar um instituto, que a gente já está virando, e aí mudando esse mecanismo das mulheres se apoiando umas outras. Enquanto uma puxar a outra, a gente vai longe. Porque a gente também vai puxar os filhos. Então, depende de nós, né? Se tu, mas já pensou o teu filho, a tua filha, tu tem os dois em casa. Como cuidar deles melhor para que eles... Que sociedade é essa que a gente está criando, né? Se a gente vai se fechar nos condomínios, e aí, tu uma hora tu vai ter que sair. E quem é que vai depender de que serviço? Então, acho que a coisa é a gente abrir as portas para uma educação mais equânime, para o entendimento que a sociedade é mais do que homem e mulher, que não é, quando a gente fala, nossa, em Deus a gente não sabe a estrutura que a gente tem enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto luz. Então, acho que a gente é muito bem guiada e a gente precisa só estar mais forte para a gente conseguir chegar lá, né? E nada como uma cor para colorir esse mercado. Exatamente. Falando em cor, Nossa. é símbolo de vocês esse capacete cor-de-rosa. Ele nem era. A gente, na realidade, a gente começou com capacetes, mas porque era das obras, todas as obras, cada função tem a sua cor. E precisa, né? Porque Mas- EPIs são importantes. Mas tu sabe que os primeiros capacetes foram mandados pintar porque não tinha. E aí, agora, ele entrou no mercado e a gente está tendo essa oportunidade de fechar parceria com as empresas. As empresas já fazem específico para nós, a MSA aqui, né? Que é a grande parceira nossa internacional e com uma EPI de real valor e que os impactos, enfim, todo que causa é bem diferente. E a necessidade de usar as EPIs também, né? Que é um grande problema nas obras. Sim. Essa questão de qualquer não cuidado pode ser fatal. É. E isso a mulher tem. Ela tem em casa para dar satisfação. Ela tem que cuidar do filho, ela tem que voltar para casa inteira. Então, ela usa todos os apetrechos e a gente fica sempre falando muito sobre isso, né? Na necessidade de usar as EPIs para fazer uma obra melhor, para fazer uma entrega melhor, com mais sustentabilidade, com outros processos, né? E por isso que a gente fala, tá, a gente é uma mulher em construção, mas para isso os homens têm que estar junto. Então o discurso tem que sair desse campo, sabe? Só não é um clube da Luluzinha, o clube do Bolinha. A gente ainda está muito fraca e precisa se fortalecer cada vez mais. O discurso começou, mas ele ainda tem muito a andar. Para os dois estar lado a lado, nenhum na frente e outro atrás. E sempre aberto para que um ouça o outro, né? Porque é muito difícil a gente ficar... E isso em todos os níveis, não é só a mulher da periferia. Porque para nós, até hoje, quem a gente chamou era a mulher da periferia. Mas hoje a gente vê que o mercado aumentou muito, em todo sentido. E ele é muito amplo. Veja que nas universidades, quando eu ia, era chamada, enfim, para os cursos de engenharia, para fazer palestra, tinha 2, 3 mulheres. Hoje, eu cheguei em Ubatuba, 50% de mulheres. Ana, que coisa mais linda. Que lindo Ver de que a ver. engenharia está indo para esse ponto, ver as mulheres engenheiras batalhando, as arquitetas se virando, que também não é só, ai, vou brincar de casinha, né? Como Não é costumo só dizer. a decoração, Não. né? Não, é todo o envolvimento. Todo ele é necessário. E assim, né? Também uma coisa muito forte que a gente traz e muito entrei em chão de fábrica, trabalhando para as questões da CIPAT, indo lá, fazendo palestra com os homens, no chão de fábrica mesmo, falando com eles. Como essa profissão é necessária. Não tem, assim, não quer dizer que tu seja... porque tu é um pedreiro ou tu tem um valor mais baixo que o engenheiro. Absolutamente. A gente tem que fazer, todas as profissões levam para fazer uma grande construção, né? Ele não é feito por si só. É feito por vários ambientes e aí por várias pessoas, por vários profissionais. Então a gente traz muito isso porque quando eu era pequena, eu me lembro, vinham pedreiros eles sempre com problema de pulmão, de saúde, vinham com aquela mão calejada, sabe? Assim, parece uma profissão que não tem valor. E não era isso que a gente queria dizer. Todas as profissões são valorosas, todas são.
Não é porque eu tô aqui sentada que eu tô, mas, nossa, sabe, falando sobre isso. Eu devo valor às pessoas que estão por trás de mim, aquelas que aceitaram o desafio de tocar. Então, varrer rua, eu acho sensacional. É só a gente querer, qualquer profissão é necessária e precisa ser respeitada. Aí diz, vai ser lixeiro. E daí, que beleza. Na realidade, também... nós precisamos de todas as profissões. É por um período? Pode ser. Mas vai depender do gosto da pessoa. Por que não? Arruma estratégia. Faz o que tu pode pela tua vida. É tu mesmo que vai mudar. Não é ninguém mais. Se por um período eu preciso ser qualquer coisa, qualquer atividade que seja menosprezada, contanto que ela lhe faça bem, é o que conta. Lhe faça bem. Porque daí, se ela fizer bem, vai ser no entorno dela. Então, há muitas considerações para fazer nisso. Mulher em construção é tudo isso e muito mais. Somos mulheres que crescemos juntas. E aí, sim, a gente vai se tornar uma sociedade mais equânime, mais solidária, sabe? Para todo mundo estar bem, cuidando do meio ambiente, que é fundamental, dos nossos bichinhos, de toda a camada do planeta, que a gente não é habitante sozinho, né? Nesse lugar. E é isso. E assim a gente muda o astral de toda a sociedade, não é mesmo, Bia? Quero te agradecer aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estou à disposição quando precisarem. Agradeço a Tintas Renner, a primeira oportunidade que a gente teve, né, de fazer com eles essa proposta que veio através da Beth, que veio através da Uma Mulher, da Companhia da Construção, e que hoje nos orgulha, enfim, de chegar até os 18 anos. Maravilha. Que venham muitos e muitos anos mais. Obrigada, Bia. Muito obrigada também. E assim a gente encerra o nosso Papo Astral de hoje com a Bia Kern. Espero que vocês tenham gostado desse mês especial do nosso Papo Astral aqui, só com mulheres maravilhosas. E fica aqui o meu agradecimento também às Tintas Renner por oportunizar que eu dê voz a essas mulheres aqui no Papo Astral. Um grande beijo. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, te inscreve aqui, clica no sininho, ativa as notificações para ficar sabendo de todos os insights, todas as conversas que acontecem no Papo Astral. Até mais!